Vou eu, hein? Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até os discípulos, foi até onde os discípulos estavam, e os encontrou dormindo de tristeza. Vou ler até o 46 então, e disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. Pode ter sua Bíblia aberta aí só um pouquinho, que nós vamos voltar a esse texto ainda. Hoje o pastor Rafael me deu a incumbência que hoje é um culto que você vai entrar aqui e vai sair diferente de como você entrou, porque você vai ser curado. Ele me deu a incumbência de trazer uma palavra falando acerca e a respeito da cura da alma. E essa palavra eu recebi assim com uma grande responsabilidade de fazer e trazer uma palavra acerca desse tema, porque depois ele vai falar da cura do corpo. E a cura da alma é algo que para o crente é muito difícil de lidar. É muito complicado, porque no mundo gospel nós temos uma mania de traçar uma linha aqui na nossa cabeça, que quando nós temos um problema de coração, nós vamos até o cardiologista. Quando nós temos um problema de visão, vamos até o oftalmologista. Mas parece que quando nós temos algum tipo de problema de cerne da nossa alma, da cerne do nosso espírito ou emoções, nós naturalmente não procuramos o profissional abalizado por aquilo e dizemos que o problema que nós estamos passando é... Fala que é o cão. E aí alguém vem, bota a mão na sua cabeça, começa a orar para você, te treme de um lado para o outro, expulsa, repreende o demônio que tem sobre a sua vida. E tudo isso é válido, porque nós cremos que tudo tem uma parte espiritual na nossa vida. Eu posso ouvir um amém por conta disso? Mas por que será que isso acontece com o crente, com o cristão, que ele tem essa raiz preconceituosa dentro de si, e quando tem algum problema da parte da sua alma, do seu cérebro, do seu discernimento, ele não procura ajuda para conseguir resolver aquilo? Nós ficamos com algo dentro de nós que fala: não vou ao psiquiatra, porque psiquiatra é médico de... Não fui eu que disse. É médico de mal. Não vou na terapia, não. Terapia é coisa de gente desequilibrada. O máximo que a gente faz com extremo esforço é ir no neurologista. Não, vou no neurologista ali para ver como está a minha cabeça, não sei o que lá, mas nós... E quando eu digo nós, eu não estou aqui passando a culpa para ninguém, porque eu estou inserido nesse contexto. Nós temos uma situação que a gente tem um certo viés preconceituoso para lidar com isso. E aí eu queria reverter isso num questionamento para cada um de vocês, porque o que dizer então de Elias quando ele se deita embaixo do zimbro, embaixo da árvore, e pede a morte para si? Se aquilo não é um comportamento de uma pessoa que está ali passando, de repente, por um momento de tristeza, e por que não dizer de depressão? Mas aí na vida do crente parece que ele não tem o direito de ficar deprimido. O que falar então de Davi quando escreve o Salmo e diz: por que se abate a minha alma? Ou então quando ele diz que até os ossos dele estão doendo. Se aquilo não é um momento de tristeza, aquilo eu não sei como definir. Será que estaria Davi passando por um momento de depressão? Será que Ana, quando se coloca curvada ali no altar e começa a balbuciar uma oração porque estava muito angustiada de alma, será que ela estava possuída pelo demônio também? Será que todos esses momentos que nós vemos na palavra de Deus, ou então aqui como nós lemos, então, falando acerca de Jesus Cristo, que ele, no verso 44, diz que ele estava em agonia. Ora, eu quero que você entenda, e eu não sei se você tem papel e caneta e um lápis, ou se você anota tudo no celular, mas se você não tem, você nessa noite você vai alugar um papel e uma caneta, porque existe algo que nós vamos falar nessa noite que é importante você anotar. Existe algo que é importante você ter junto contigo no momento de aflição, porque eu não sei você, mas eu posso falar por mim, e aqueles de repente que querem se solidarizar comigo, eu queria que fizesse um gesto para falar: olha, eu já sofri com bastante, eu não vou falar de depressão não, porque depressão, no final a gente fala de depressão, só ansiedade por enquanto, de insônia, de repente, que assim que é uma coisa mais branda, mas para aqueles ousados eu queria perguntar: quantos aqui já estiveram verdadeiramente deprimidos? Quantos aqui falaram assim: meu Deus do céu, eu vou entrar no consultório de um...
5 anos quando entrei na igreja. Graças a Deus. Joguei fora. E aí você fala assim, eu estou entrando num consultório de um psiquiatra. Falou para dentro com muita vergonha, entrou no prédio torcendo para que ninguém tivesse te visto. E eu quero conclamar e quero falar para você o seguinte, isso é algo referente à vida do ser humano. Se de repente você chegou aqui nessa noite com algo na sua mente falando assim, meu Deus do céu, eu quero que você desate esses nós, tire essa marra e fala para esse irmão que está do seu lado, olha, você é gente. Você tem direito de sofrer, de ficar agoniado, de ficar angustiado, porque entenda bem, se eu falar para você assim, ó, não pense num gato preto. Primeira coisa que você pensa é num gato preto. Se eu falar, não pense num elefante branco, você pensa num elefante branco. E se eu falar para você, não pense no maior dos seus medos, você automaticamente pensa no maior dos seus medos. E diferentemente de pensar a respeito de um gato preto, quando você pensa no maior dos seus medos, seja ele qual for, de repente, faça uma pesquisa aí, pergunta para o seu irmão, qual o maior dos seus medos aí? Pergunta para ele. Ele vai ficar com vergonha, de repente ele não vai nem falar. Mas eu garanto que só de pensar já deu algum efeito no corpo dele. Porque o nosso cérebro, o nosso corpo, ele não entende que é apenas um pensamento. O nosso corpo, ele não entende que aquilo é apenas uma situação fictícia. E quando você pensa nisso, porque você não pensa antes de pensar, você quando vê já está pensando. E aí quando você pensa naquilo, quando você pensa, o maior dos meus medos é perder o meu filho. O maior dos meus medos é perder a minha casa. O maior dos meus medos é que venha um meteoro e caia sobre a minha cabeça. A gente não está aqui para medir qual é o seu medo. Mas quando você pensa no maior dos seus medos, o seu corpo já começa a reagir como se aquele medo estivesse presente na sua vida. E a esse gatilho que acontece, a esse momento que de repente você começa a pensar. Aí você pensou o que pensou. Aí você está pensando o que pensou. Quando você vê, o seu coração já está acelerado, você já está suando, você já está passando por um momento de um sentimento que, venhamos e convenhamos, ele não é possível de ser palpado. Você quando cai e se arranha, você olha, você vê a sua mão sangrando. Você quando cai e quebra um braço, você pode ver o seu braço torto, mas quando você fica angustiado, você não consegue colocar a mão no seu peito e tirar a angústia aqui para fora. Você não consegue pegar aquele ataque cardíaco, de repente, que você está sofrendo, que aí quando você bota a maquininha, você vê, meu coração está batendo normal. Porque você não consegue tratar os sintomas de uma doença que é subjetiva com objetividade em todos os momentos. Porque o medo, o pânico, são coisas subjetivas. Você não consegue medir medo. Você não consegue medir o pânico. Aquilo pura e simplesmente brota em você. E quando o médico te faz uma pergunta, me permita aqui uma palavra covarde de perguntar de 0 a 10 quanto é o seu medo. Ora, o que é 0 para mim pode ser 10 para você. O que é 5 para mim, para você pode não ser nada. De repente você tem medo de ficar sem emprego, e esse é o medo que o irmão que está do seu lado não tem. E aí, você de vez em quando você chega no médico, ele trata do sintoma, te dando um remédio. De vez em quando um remédio para dormir, de vez em quando um remédio para acordar, de vez em quando um remédio para ficar em pé, um remédio para ficar deitado. E aí o médico ele vai tratando os sintomas. E eu não sei se você sabe, mas o remédio que é mais comercializado e vendido hoje em dia no nosso país é o Rivotril, que é um remédio que é para a ansiedade. Porque de vez em quando o que acontece é que nós, quando chegamos no médico, o médico, naquela ânsia de tratar aquilo que você está colocando diante dele, ele te passa um remédio para você ficar mais calmo. Porém, ao ficar mais calmo, o seu problema continua necessitando de uma solução. Seria como se quando você quebrasse um braço, você chegasse no ortopedista e ele te desse um remédio para dormir. Você vai dormir, mas quando você acordar, o braço ainda vai estar quebrado. Então entenda que não existe preconceito a respeito das doenças do psique, da alma, ansiedade, o medo e todas essas coisas, mas nós devemos ir no cerne da situação. Nós devemos ir aonde aquele mal nos aflige. E entenda que
Antes de mais nada, nós temos alguns passos que nós devemos dar quando esse tipo de situação vem sobre as nossas vidas. E a ciência, ela tem uma série de metodologias para que nós possamos passar por cima desse problema, para que nós possamos superá-lo, para que nós possamos vencê-lo. E esse tipo de situação, lendo a palavra de Deus, o que a ciência diz hoje em dia, vem junto com a palavra de Deus. Porque entenda que Jesus estava em agonia. E aí nós podemos fazer um desdobramento e trazer isso para a nossa vida. Eu já fiz essa pergunta e eu quero repetir, você não precisa levantar sua mão novamente, mas você já esteve em momentos de agonia. Você já esteve em momentos de depressão. Você já esteve em momentos que a sua alma estava ferida, que você não conseguia, através de um raio-x, de uma ultrassonografia ou de qualquer que seja, a depressão está aqui, o resultado do exame. Está vendo esse risquinho aqui? Isso aqui é a depressão, no seu pulmão. Como uma pneumonia, uma mancha branca, isso aqui é a depressão. Não é assim que funciona. No momento que a ansiedade bate, que o nosso coração começa a bater mais acelerado, que nós ficamos sem rumo, sem saber o que fazer, Jesus aqui ele nos dá um ensinamento precioso, que a ciência já nos dá hoje em dia, que é buscar o conforto no nosso Pai. Jesus, quando se sentiu agoniado, quando ele se sentiu angustiado a tal ponto de começar a suar sangue, e isso a ciência também explica hoje em dia, que quando nós chegamos num estado tão grande de agonia, nós começamos a transpirar gotas de sangue. Isso tudo é comprovado cientificamente, assim como é comprovado cientificamente que você tirar um momento de oração aos pés do seu Pai, clamando aquele que vive, que reina e que é poderoso, existe um refrigério que desce do céu, porque a palavra de Deus nos garante que um anjo confortava Jesus Cristo. Quando você está em momento de agonia, quando você está em momento de dor, se você dobrar o seu joelho, existe uma promessa da parte do Pai que vai descer um anjo do céu, que vai começar a te confortar, vai olhar para você e vai falar: meu filho, calma, porque isso passa. Quando nós estamos naquele momento de dor, de turbilhão, de depressão, de agonia, de suspense, se assim eu posso dizer, parece que aquele momento é eterno. Parece que aquele momento vai durar 7 madrugadas sem parar. Parece que aquele momento vai ser para sempre. Mas aí eu te falo, a primeira coisa que você deve anotar nessa noite, eu falei para você alugar uma caneta, um celular, alguma coisa de alguém. Anote aí com fé: isso passa. Mas eu estou passando por esse momento e parece que não vai passar não. Seu coração não está batendo como o meu bate. Agora não está. Mas um dia eu garanto para você que esteve também. E eu garanto para você o seguinte: tem momentos que eu ainda sou invadido por uma ansiedade. Sou invadido por aquele momento que a garganta seca, que cria um bolo no peito, que parece que a cabeça vai explodir, que o coração bate mais forte, que quando a gente olha, a gente está suando, e de repente eu posso estar assim agora. Quem sabe eu estive semana passada, quando eu passei por um momento de estresse, quando o bispo estava aqui, com a graça de Deus, com a graça de Deus. São momentos de estresse que a gente passa. Parece que é momento de celebração. Mas você sabe o estresse que você passa quando você tem que parar na frente de um advogado, de um juiz, de um cliente, apresentar algo para ele? Ou quem sabe naquele momento que você tem que entrar dentro de um ônibus? O tamanho do estresse que você passa. Mas você sabe o estresse que você tem passado. O travesseiro sabe o estresse que você tem passado. E existe um Deus no céu que também sabe o estresse que você tem passado e que manda um anjo para te consolar ali, falando: olha, primeira coisa, isso passa. Graças a Deus. Fala para o irmão que está do seu lado que de repente ele precisa ouvir isso. Olha, meu irmão, vai passar. Essa breve e momentânea tribulação vai passar. E entenda bem, porque o Evangelho ele não é um conto de fadas. O Evangelho não é uma coisa para nós lermos, ficarmos emocionados, chorarmos e tudo mais. O Evangelho ele existe para ser, antes de mais nada, praticado. Amém. Amém ou não? Amém. E aqui, se você continuar lendo, Jesus ele ora. Amém. Bacana, ele orou, buscou força no Senhor. Buscou algo para fortalecer. Mas depois ele, no verso 45, o que ele faz?
Lê aí o que ele faz no verso 45, que você vai ler. Ele se levanta. Queridos, deixa eu falar um negócio para você que de repente, você que está passando por um momento de dor, de agonia, de angústia, sem força, um momento que você só quer ficar deitado. Deus, ele já te deu as armas que você precisa. Deus já colocou sobre a sua mão a espada que você precisa e toda a autoridade concedida. Mas existe algo que só você pode fazer por você mesmo, que é se levantar. E existem momentos que nós não queremos nos levantar, existem momentos que nós queremos ficar deitados, existem manhãs que nós levantamos olhando, mas está chovendo tanto hoje, e para quem está triste e deprimido, hoje está tanto sol, hoje está chovendo, hoje o mar está muito verde, hoje o mar está muito azul, mas nesses momentos que você quer ficar ali parado, você há de se levantar e colocar-se de pé mais um dia, porque você há de ir contra aquilo que tem te invadido e falado para você parar. Amém. Amém. Por quê, queridos? Esse tipo de ansiedade, ela quando vem para nós, quando ela vem em cima de nós, quando ela coloca as suas garras sobre nós, parece que nós podemos senti-la. Quem aqui já sofreu de depressão, ansiedade, fobia, transtornos e tudo mais, no momento que você de repente não está triste, mas você começa a ter alguma coisa me rodeando aqui, ó. E eu não estou falando de nada... Não estou falando de nada espiritual, do inimigo, de nada não. Eu estou falando da depressão mesmo. É como quem tem enxaqueca também passa pela mesma coisa. Você acorda com a cabeça meio estranha, você não está com a dor ainda. Mas você fala assim, eu estou sentindo que hoje eu vou ter essa danada dessa dor de cabeça. E com a depressão, não é muito diferente não. Tem dias que você levanta da cama e você fala, ela está por aqui hoje, ó. Ó, ela está aqui querendo me pegar. E aí entenda, queridos, que nesse momento é a segunda coisa que eu quero que você anote. Quando você sentir que a depressão está te rodeando, a primeira coisa que você faz, olha, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. Porque eu disse que nem tudo é espiritual, mas muita coisa é espiritual. Então a gente já começa repreendendo, ó, vou repreender esse cão que está querendo me agarrar aqui, em nome de Jesus Cristo, porque eu já estou preocupado com o que pode acontecer. Eu já estou preocupado com o que pode vir. E eu já estou com medo daquilo que eu sei que pode acontecer. O nome disso nós damos a ansiedade. O nome disso nós damos a transtorno, de repente, do amanhã. Que você começa a pensar tanto no que você tem que fazer amanhã, que você fala, amanhã eu tenho que acordar cedo, amanhã eu tenho que apresentar tal coisa, amanhã eu tenho que fazer não sei o que, amanhã eu tenho que defender uma tese, amanhã eu tenho que isso, amanhã eu tenho que aquilo, mas eu tenho que dormir hoje, mas hoje eu não estou conseguindo dormir. E como é que eu vou fazer para que isso tudo aconteça? O primeiro passo é calma, que isso vai passar. Segundo passo, repreende esse espírito que está te rodeando. Porque, queridos, a preocupação é algo inerente e necessário ao ser humano. Porque um ser humano que não é preocupado, ele se torna inconsequente. Porque ele não mede aquilo que ainda está por vir. E um ser humano que não é medroso, que não sente medo daquilo que está por vir, eu não sei nem como classificá-lo, não sei se é um doido, um suicida, eu não sei como dizer. Porque, queridos, como é que você vai chegar para um jovem, de repente, que está começando na sua carreira, e falar assim para ele, olha, você não precisa ter preocupação a respeito se a sua vida vai dar certo ou não. Você não precisa ter medo se você vai ter capacidade de gerir a responsabilidade que você vai ter. Como você vai falar isso para ele? Como é que você vai falar, de repente, para um pai de família, olha, você não precisa se preocupar, não, se você vai ter como pagar suas contas ou não ter. Você não precisa ter medo, olha só. Isso é necessário para o ser humano ter, antes de mais nada, preocupações e medo. Porque isso é algo que serve para o ser humano para ele poder se programar. O que você acha que acontece com uma pessoa que não se preocupa com a sua aposentadoria? Quando fizer 65 anos, ela vai olhar, que beleza, não tem dinheiro para receber, vou viver como agora? Aquele que não se preocupa acaba se tornando num inconsequente. Então a preocupação e o medo são coisas
necessárias para o ser humano. Preocupação e medo são necessárias para um ser humano ficar vivo, porque motoqueiro sem capacete morre cedo. Só se afoga quem sabe. Então, quando você olha... Não vou entrar nesse mar não, tá doido? Não vou entrar não. Só que o problema é o seguinte, e é isso que acontece quando você entra numa crise. Eu estou preocupado com amanhã. Então, amanhã eu tenho que estar 8 horas no fórum. Eu não vou. Mas peraí, você não tem que estar lá? Eu tenho, mas eu não vou. Por quê? Porque eu estou com medo. Tá com medo de quê? De morrer. Aí vamos desenvolver esse pensamento? Morrer de quê? De um treco. Que treco? Do coração. Por quê? Entenda aqui. Quando o pensamento chega, lembra do exemplo do gato preto? Não pensa no gato preto, você pensou no gato preto. Quando você fala assim, olha, amanhã eu tenho que estar no fórum. Se eu falar para você, não pensa que amanhã você tem que estar no fórum, você não vai conseguir, porque amanhã você vai ter que estar no fórum. Amanhã você vai ter que fazer uma cirurgia. Amanhã você vai ter que batalhar por um emprego. Então não adianta, não pensa que amanhã você vai ter que estar no fórum. Pensa que amanhã você tem que estar no fórum. Não tem jeito, você vai ter que estar lá, sim ou não? Se programa para ir para o fórum. Muda o pensamento. A sua preocupação, ela existe pelo seguinte: qual é seu medo? Do meu sapato furar. Então olha seu sapato, rapaz. Qual é seu medo? Da minha calça rasgar. Usa outra calça. Qual é meu medo? Não pensa no gato preto. É a mesma coisa que eu falar. Não fica ansioso. Você vai ficar. É uma notícia triste que eu tenho para te dar. Você vai ficar. Só que o importante é o seguinte: você saber lidar com esse sentimento no ponto dele não te parar. Porque o problema do ansioso, permita essa palavra, tá? É o meu caso, do transtornado, é quando aquele transtorno vem, a ansiedade vem, ela te breca. Você não consegue transpor aquilo que está na sua frente, você não consegue ir além daquilo que chegou na sua frente. E eu queria saber se alguém já passou por isso, por alguma situação que... Ninguém, só eu. Graças a Deus que eu estou pregando para mim, porque quando eu era pequeno, da idade do Julinho, quando eu ia fazer prova, eu nunca fui estudar. Quando eu ia fazer prova, eu ia sem fazer, eu ia sem saber. Quando a prova chegava na minha mesa, eu tinha um treco. Eu falava pro inspetor, tô tendo um treco. Ele, que treco? Eu tô com o braço duro, ó, meu braço não tá mexendo. Eu ficava com o braço assim, ia pra coordenação passando mal, porque eu não sabia nada da prova. Agora, por que eu não estudei? Por que eu não corri atrás para conseguir fazer com que aquela situação ela fosse mais calma para mim? Entenda que um pensamento é apenas um pensamento. Um pensamento, por vezes, ele chega a ser fantasioso. Ele chega a ser algo que jamais vai chegar até você. Você jamais vai ter esse treco que você pensa que você vai ter. Você jamais vai perder o emprego que você pensa que você vai perder. Você jamais vai passar por essas situações que você confabula e acha que você vai passar. Então, quando esse tipo de pensamento vier até a sua mente, eu falei primeiro para você... Não, você anotou, pelo amor de Deus. Eu estou aqui falando. Falei para primeiro você repreender. Segunda coisa, ou terceira, você deve duvidar do que você está pensando, porque você não pensa antes de pensar. Então anota aí, ó. Quando você anota aí, rapaz, anota porque isso é importante. Quando você pensar um pensamento, primeira coisa que você faz, repreende, depois você duvida do que você está pensando. Opa, peraí. Amanhã eu tenho que estar no fórum. Eu estou pensando que eu vou cair morto no fórum lá, vou cair para frente, doido. Ué, semana passada, acho que foi, eu estava aqui na ordenação. Aí eu estava pensando, eu vou cair retrasada? Já tem tempo. Eu falei, eu vou morrer. Eu estava pensando, eu vou morrer, eu vou ter um treco. Aí eu falei, peraí, por que eu estou pensando isso? Eu comecei a duvidar do que eu estava pensando, porque aquele pensamento, eu não pensei antes de pensar. Ele invadiu a minha mente.
E são esses pensamentos que invadem a nossa mente de vez em quando e faz com que nós saiamos daquela roda que nós vivemos e nós entramos num pique que não é nosso. Então, primeira coisa, você duvida. Espera aí, esse pensamento é meu? Existe a possibilidade disso acontecer? Segunda coisa que você deve fazer é criticar o que você está pensando. Olha, eu tenho que fazer uma cirurgia. Ah, eu vou morrer. Espera aí, esse pensamento é meu? Eu realmente vou sucumbir a essa cirurgia? Você critica o que você está pensando, para que você possa chegar ao cerne, ao discernimento que aquilo não é algo que provém de você e que pode ser até palpável de acontecer, porque afinal de contas, você pode entrar no fórum, ter um treco e cair para frente, sim ou não? Eu poderia ter tido um treco e ter caído. Com a graça de Deus, eu caí para... Poderia ou não? Mas quantas vezes eu subi aqui e não caí para frente duro aqui? Por que ia ser justamente naquele dia? Por que quando você pensa, você acha que é justamente amanhã, quando você tem algo com uma responsabilidade grande? Por que você acha que é amanhã que você vai ter um treco? Porque esse pensamento não é seu. Esse pensamento é um pensamento que ele vem para te boicotar. Porque quando você pensa na vitória, automaticamente você tem que pensar em algo que te leve para a derrota. Porque o inimigo é sujo. Porque algumas pessoas também têm um mecanismo de boicote. Que quando ela pensa na vitória, ela tem que pensar na derrota. Para que aquilo seja a válvula de escape, para que ela possa fugir da responsabilidade. Então você duvida, critica e determina. Olha, não vai ser dessa vez que eu vou cair duro lá não. Não vai ser nessa cirurgia que eu vou ter um treco não. Não vai ser amanhã, domingo de manhã, que eu vou ser ordenado ao diaconato, que eu vou ter um treco. Não vai ser agora. Não vai ser agora na minha primeira escala do diaconato que eu vou que eu vou faltar porque eu vou passar mal. Não, eu vou cumprir com a minha escala. Você começa a ir contra aquilo que você está pensando e você lança um desafio acerca daquele pensamento que adentrou na sua mente. Você fala assim, quer dizer que eu vou morrer? Tu me mata aí, ó. Amanhã eu vou lá e vou morrer lá. Vou morrer. Amanhã eu vou lá e vou passar mal, quero ver. Aí o pessoal vai falar, você é louco. Aí você fala, vou no psiquiatra, por isso que eu sou louco. Eu vou no psiquiatra que é médico de maluco, eu já vou mesmo, então tá tudo em casa. Dialoga com o seu pensamento. Conversa com ele. Fala, então vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Me empurra aí. Me empurra aí na frente do ônibus aí que eu quero ver. Faz aí, ó, o que você tem para fazer comigo. Eu estou falando coisas para vocês que eu faço. Então, se existe alguém que de repente é doido, o primeiro sou eu. Porque eu faço isso tudo que eu estou falando para vocês. De vez em quando vocês vão ver na rua, eu andando e falando, parece que é sozinho, mas não é não. Eu estou falando com aquele pensamento que está ali do meu lado, falando, repreendendo. Falando, então faz isso aí que eu quero ver, rapaz. Aí eu quero te perguntar nessa noite, qual é a sua preocupação? O que tem adoecido a sua alma? O que tem te colocado em xeque, que você tem perdido noite de sono? E aí eu estou aqui dando bastante exemplo, falando da minha pessoa, para que você não se sinta constrangido. Retrasado, né? Semana retrasada. No primeiro domingo que eu tive que vir à igreja como pastor, que eu tive que vir como ungido de Jeová, casa de Deus, eu não dormi. Aí você fala, menino, que bobeira. Lembra que eu falei do 0 a 10? Que 0 para você é 5 para mim, que 5 para você é 12, que 0 é 3. Para você é uma bobeira, para mim, meu filho. Foi um negócio que até o olho, sabe quando o olho mexe sozinho assim? Tu sabe. Foi assim. Mas passou. Qual é a preocupação que você tem hoje? Qual é a preocupação que você tem? Bota aí nesse papel a preocupação que você tem. Porque essa preocupação é algo que vai te motivar. É algo que vai fazer você romper esse problema.
Você fala, olha, eu tenho uma preocupação. É mesmo? É qual? Eu preciso arrumar uma fonte de renda. É mesmo? E qual é seu medo? Não conseguir. É mesmo? Eu tenho medo de não entrar no emprego que eu tenho. Olha, filho, você vai ter que tomar uma providência, se colocar de pé. Você vai ter que se levantar. Se você tem medo de arrumar um emprego, eu não sei o que você colocou nesse papel aí como sendo o seu medo. Eu não sei o que você botou no celular como sendo o seu medo. Eu não sei qual foi aquilo que tem tirado a sua noite de sono. De repente você pensou, olha, o meu medo é a minha filha que está lá no hospital e ninguém sabe o que ela tem. Esse problema você resolve orando e pedindo para que Deus discerne para os médicos que estão lá. Para todo problema existe uma solução, palpável ou não. Para aqueles problemas que nós temos que são palpáveis, existe uma ação que nós temos que tomar. E aí de repente você fala assim, qual é meu medo? Meu medo é de ter um treco. Por quê? Porque eu estou comendo muito. Então o que você tem que fazer? Eu tenho que me exercitar. Você sabe qual é o caminho que você tem que fazer. Você sabe o que você tem que fazer, mas de vez em quando aquela dor que nós sentimos, ela é tão forte, a doença que nós temos na alma, ela é tão pulsante, que nós não conseguimos vencê-la. E aí eu te convido nessa noite a duvidar dela, a criticar e determinar a sua vitória em cima disso que tem te açoitado, te assolado. Você há de pegar um papel, colocar qual é a sua preocupação, colocar qual é o seu medo e como você vai passar por cima desse problema. Porque quando você coloca num papel, quando você escreve a fórmula para passar por cima daquilo, só vai depender de uma pessoa para conseguir vencer aquilo. E aí não adianta olhar para o irmão que está do seu lado, não. O ideal era nesse momento você ter um espelho e olhar e falar, rapaz, como diz aquela música, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, meu filho. Esse louvor de muitos e muito tempo. E se você acha que eu não inventei nada disso, querido. Existe um homem chamado Augusto Cury, que ele tem esse método todo descrito na literatura dele, de você duvidar, criticar e determinar, de você enfrentar os pensamentos que invadem a sua mente, de você ir contra aquilo que te limita e propor desafios àquilo que te limita, porque conforme você vai desafiando aquilo que te limita, o que de repente tinha potencial para virar um urso, daqui a pouco vira apenas um sopro. E aquilo que de repente te limitava, agora é um objeto que você fala assim, não, eu vou fazer de novo para mostrar que o inimigo fica debaixo dos meus pés. Amém. E aí nessa noite, de repente você pensa, olha, eu não tenho capacidade de passar por isso. Eu não tenho como passar por isso. Mas existe um Deus do céu que Ele vai te dar força para passar por isso. Amém. Existe um Deus do céu que Ele vai te dar força para passar por isso. Porque se Deus não operar nessa situação, não vai ser o remédio que vai dar jeito. Vai ser Deus que vai te libertar desse problema. E da alma, existe esse espaço para que você possa se libertar desse problema. E de repente a notícia boa que eu dei no início é que isso vai passar. Mas a notícia ruim é que de vez em quando ele volta. Porque ele é tinhoso. Eu não sei, eu fiz uma pergunta aqui de quem aqui sofre ou já sofreu de algum tipo de ansiedade. Quem sofre ou já sofreu sabe que de vez em quando você fala, está aqui hoje. Mas em Cristo nós temos vitória. E hoje nós vamos orar. Primeiro nós vamos receber essa palavra, esse direcionamento acerca da cura da alma, da dúvida, da crítica, da determinação, de um planejamento acerca do que nós devemos fazer para que nós possamos vencer esse momento. E o pastor Rafael, ele vai trazer aqui a cura para os nossos corpos através da palavra de Deus. E eu não sei se de repente você está com uma tossezinha, mas hoje nós vamos sair daqui completamente recuperados de corpo, de alma e de espírito. Amém? Você que crê nisso, dê uma salva de palmas ao Senhor e receba, pastor Rafael.